Boa noite. É com grande alegria que iniciamos a última atividade da 13ª semana de Química na UNB. Espero que tenham aproveitado cada momento dessa semana riquíssima que tivemos. Me chamo Bárbara Laís, sou integrante do grupo PET Química da Universidade de Brasília e, junto com meu colega William, estaremos mediando a atividade Entrevista 8 ao Tributo, e que uma história para recordar. O entrevistado de hoje é o ilustre professor doutor Ricardo Gauchi. Ele é professor adjunto do Instituto de Química da Universidade de Brasília, bacharel e licenciado em Química pela Universidade de Brasília, possui mestrado em Educação, Metodologia de Ensino em Química pela Unicamp e doutorado em Psicologia, Cultura e Desenvolvimento pela Universidade de Brasília, tendo, tanto na dissertação quanto na tese, o professor como sujeito da pesquisa. Bom, antes de darmos início à nossa atividade, gostaria de deixar alguns recados. O formulário de presença para os inscritos na atividade pelo SIGA estará disponível ao final da nossa apresentação. Assim que disponível, nós estaremos avisando no chat e na barra inferior aqui da tela, quando já puder responder ele. Lembrando também que ele ficará disponível 10 minutos após a finalização da atividade. Gostaria também de agradecer a presença de todos aqui presentes, em especial ao professor Dr. Ricardo Gauchi, por todo o apoio e disponibilidade por estar conosco nessa entrevista hoje tão importante. Muito obrigado, professor. Então, para nós começarmos essa entrevista, né, vou começar com a pergunta o que o senhor percebe de diferente entre a UNB e o IQ quando o senhor chegou aqui e agora comparados à atualidade, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela honrosa oportunidade, né, que a professora Elaine e toda essa equipe maravilhosa do PET aí, que demonstrou tanta eficiência, tem demonstrado até agora na condução de todas as atividades, não só desta semana, mas nas anteriores, era uma tradição, a gente viu a competência na gestão desse evento tão importante para nós, né? E agradecer quem está acompanhando aí, né, esse encerramento. Eu não sabia que eu seria o último, a minha esperança é que os últimos serão os primeiros, então quem sabe, né, isso renda alguma coisa para mim. Então, queria agradecer muito e, para começar a responder a sua pergunta, eu preciso, efetivamente, fazer um resgate histórico para que se entenda como é que eu vim parar no IQ, né? E a gente tratar um pouco das diferenças. Então, há 43 anos, eu estava me inscrevendo no vestibular da Universidade de Brasília. Naquele momento, havia duas opções, né? A gente, quando se inscrevia no vestibular, a gente marcava a primeira e segunda opções. Se a gente não atingisse, né, a nota para ingressar no primeiro curso optado, e a gente concorria automaticamente ao segundo. Eu tive uma dúvida enorme por conta de professores que eu tive, né, do ensino fundamental, que me levaram a querer fazer geociências, no caso, geologia, o curso, e no ensino médio, professor de química, que me fez ficar fascinado pela química e um desejo, então, grande também de estudar essa área. E nessa dúvida eu escolhi, primeira opção, geologia, segunda opção, química. Bom, imaginei que não entraria na geologia, talvez, era extremamente concorrido naquele momento, se não me falha a memória, eram 23 candidatos por vaga naquele momento, mas eu acabei entrando exatamente na geologia, que no primeiro momento me agradava muito também, mas eu tinha uma paixão muito grande pela química, e a gente na geologia, a gente fazia as disciplinas iniciais de química, né? Eram, obviamente, currículos distintos. Eu entrei, então, em 1978, no primeiro semestre, para fazer geologia, e já comecei a fazer a química geral, e depois, na sequência, eu fui para outras disciplinas da química como parte, né, da exigência da própria geologia. Mas o que me fascinou nesse caminhar inicial na geologia, colocando um pé lá na química, naquela época nós tínhamos na UNB um básico que era comum a todo mundo que era das ciências exatas, e um outro básico que era o pessoal das humanas, que fazia aquele conjunto de disciplinas.
Então, a gente tinha um contato grande com alunos de todos os cursos, porque eram todos misturados nas diversas disciplinas básicas, que eram comuns a todos os cursos, como física, né, introdução à física, cálculo 1 e assim por diante. E, então, o que realmente me deixou mais fascinado ainda foi quando eu comecei a fazer analítica. Então, na minha época, né, eu fiz a disciplina de analítica com um colega, depois virei colega dele, o professor Parzair Zairatu, né, que era um professor de analítica, né, David, e aí a gente, naquela empolgação, e tinha muita matemática, no caso, que eu gostava muito, né, então eu acabei indo muito bem e me dispus a ser monitor, sendo do curso de geologia, mas eu queria muito trabalhar com a química também, e então fui monitor, o primeiro e talvez o único monitor, que eu saiba, posso estar enganado, lá na química, na época eu era na geologia, não sendo da química. Fui monitor junto também com a professora Denise Imbroise, que foi minha colega de graduação e depois professora como eu, e hoje na economia e hoje também no decanato, né, na reitoria, cuidando da parte de orçamento, essas coisas aí, que eu não tenho a mínima vocação para trabalhar. Bom, mas aí havia a possibilidade, com o tempo eu fui percebendo que havia uma coisa que eu não sabia, que era o duplo curso, que depois acabou, né, e nós depois ressuscitamos, eu vou contar um pouco dessa história. E aí eu, empolgadíssimo, o professor Antônio Barbosa, da Analítica, era o diretor do Instituto de Ciências Exatas, a Química era um departamento, na época, eu entrei com um pedido de duplo curso e houve a negativa. Eu fiquei muito chateado, eu falei, mas não é possível, eu fui muito bem nas disciplinas, tenho vontade de fazer, por que me impediram? Na época, como aluno, eu não conseguia entender isso. É importante, então, ressaltar que, nesse tempo, né, eu fui pensando demais na questão da química, como é que eu faria, tive esse impedimento, e acabei no terceiro ano de geologia, quando eu, efetivamente, peguei a disciplina de química, que a gente chamava de metamórfica, né? Eu tinha feito sedimentologia, que tinha a ver, obviamente, com petróleo, e tinha a ver com a química, portanto, eu adorei, fui monitor lá na sedimentologia, né, trabalho de campo, etc., mas quando eu entrei na metamórfica e na petrologia ígnea, aí eu descobri que não dava para continuar, a situação era muito complicada. Então, eu que naquele momento estava estudando as rochas, resolvi que eu queria, na verdade, estudar mais as substâncias que compunham as rochas. E aí eu pedi a mudança de curso e, felizmente, né, foi aceito e eu fui para a Química, então, o bacharelado, que para mim era o que existia, eu não tinha noção do que seria licenciatura. Ao chegar na Química, né, era como se eu estivesse voltando para casa, curiosamente, afetivamente falando. O professor Antônio acabou sendo meu orientador de iniciação científica, na analítica, e conheci professores maravilhosos, pessoal da velha guarda, né, muita gente inesquecível, e comecei, então, a ficar muito envolvido com o movimento dos estudantes também. Conheci, então, um colega muito especial, chamado Wilson Luiz Pereira dos Santos, professor Wilson depois comigo no departamento de Química, quando nós ingressamos, né, em 1993, por concurso, mas ele me apresentou a licenciatura, porque ele era aluno da licenciatura, e eu não tinha a mínima noção do que isso significava. E aí ele me apresentou e eu fiquei absolutamente apaixonado pela questão da licenciatura, que era uma habilitação do curso de Química. Então, a gente ingressava na Química e lá havia habilitação bacharelado e habilitação licenciatura. Bom, me envolvi, acabei terminando o bacharelado, né, e feito o bacharelado, eu emendei as disciplinas, não tinha como fazer, na época, dupla habilitação, porque eu já tinha feito a mudança de curso. Então, o que eu fiz? Eu fiz todas as disciplinas, que não eram muitas como é hoje, né, da área de ensino, o que era exigido na licenciatura, e solicitei o reconhecimento do meu diploma na sequência. Eu fui para pedagogia, pensei em fazer pedagogia, como portador de curso de
superior, né, diploma de curso superior, o chamado DCS. Depois eu constatei que eu ia perder muito tempo, 4 anos fazendo pedagogia, e aí surgiu a opção da gente fazer o mestrado em educação na Unicamp. Fomos lá, eu e o professor Wilson, meu colega, que já não está mais entre nós neste nível de energia, está em outro, emitindo seus fótons, e nós fomos lá para a Unicamp. Eu fui lá fazer o mestrado. E depois do mestrado, nós terminamos com a criação da licenciatura noturna, né, que o professor Bob narrou muito bem aqui, né, no programa, em outra entrevista. Eu e o professor Wilson entramos pelo concurso que foi aberto, com essas vagas novas que foram oferecidas, e então nós entramos na Química, num primeiro momento, em caráter excepcional, com tempo parcial, porque a gente tinha que terminar de pagar o tempo de afastamento da Fundação Educacional, hoje Secretaria de Educação, e ficamos um tempo como 20 horas, e quando concluímos lá, viemos definitivamente para a UNB com dedicação exclusiva. Foi aprovado isso em caráter excepcional para nós dois, e então a gente construiu, junto com o professor Bob, aquela proposta, né, da licenciatura noturna, desde o primeiro instante, né, acompanhando todo o desdobramento. Junto com o pessoal da física, né, da biologia, a gente fez o chamado projeto orgânico das licenciaturas, e trabalhamos, então, em cima dessa perspectiva nova, de um curso novo. Então, já não se tratava mais de uma habilitação do curso, mas de um novo curso à noite. De dia, havia habilitação bacharelado, habilitação licenciatura. Essa habilitação e licenciatura foi extinta, e aí passamos a ter o curso de bacharelado de dia e o curso de licenciatura à noite, portanto, 2 entradas. Eram 2 opções, digamos assim, né? Quem fosse fazer vestibular para Química tinha a opção do bacharelado de dia e da licenciatura à noite. E ao ingressar na Química, eu reencontrei, né? Me reencontrei, eu e o professor Wilson, com os nossos ex-professores, né? Então, o professor Peter, que tinha sido meu professor, né? A professora Beatriz estava, acho que já saindo, se não tinha sido saído já, a professora Olívia, né, o professor Marraja, não tinha sido meu professor, mas eu o conhecia, o professor, na época que eu era aluno, o professor Antônio, o professor Clausius, que era um professor absolutamente fantástico, né, fez muita diferença no olhar da química. Fiz análise instrumental com ele tinha um conhecimento de história da química fantástico, as aulas maravilhosas. Então, fomos o professor Hugo, né, o Guinho, a professora Inês Hess, que começamos a conviver com professores que ou tinham sido nossos professores ou eram da época, a gente se encontrava lá por circunstâncias lá da convivência mesmo. E na época de aluno ainda, né, eu e o professor Wilson nos envolvemos com o movimento estudantil. Ainda era o ocaso, digamos assim, do regime militar, mas ainda tínhamos aí um reitor, né, militar, conhecidíssimo, né, que era muito, digamos assim, não era muito afeito a questões democráticas, e então o nosso centro acadêmico, ele era, com todos os demais, um lugar onde a gente discutia, né, os nossos interesses mais imediatos de melhoria em vários aspectos da universidade como um todo, mais especificamente do curso também. E tivemos um fato curioso, né, que a gente tinha uma salinha no Minhocão, que era do centro acadêmico, na parte superior, que depois acabou sendo a minha sala como professor. E do lado havia uma sala de uma colega depois, né, quando a gente entrou, a professora Isa, que acompanhava o esposo, se não me falha a memória, que eu acho que era da diplomacia, e a sala dela estava vazia quando a gente estava lá no centro acadêmico. Só que a sala era muito pequena. Então nós, num determinado dia, fizemos o arroubo, né? Quer dizer, nós fizemos o quê? Nós tiramos as divisórias, emendamos as 2 salas. Foi um ato subversivo. Para aquela época, isso era um ato, assim, digamos assim, até meio, né, ousado demais para aquele momento. Mas nós arrancamos as divisórias e, obviamente, na sequência, a chefia, que estava dentro desse contexto, digamos assim, não tão democrático, botou de volta, ainda ganhamos uma bronca danada, mas a gente tinha, então, esse germe, digamos assim, de
de pensar em melhorias do processo de gestão da universidade. É importante lembrar que, na época, nós tínhamos um departamento, nós, como alunos, né, não somos da época da internet, obviamente, as dificuldades eram outras. Hoje, os alunos têm uma, que a gente chamaria de mordomia absoluta, né? Pra vocês terem uma ideia, quando eu me formei, a minha turma, ela foi um recorde de número de formandos em Química. Na nossa época, existia o MGA, que hoje é o IRA, né, de vocês. Era a média geral acumulada. Então, as duas médias geral acumuladas mais baixas da universidade toda eram da Química e da Física. Então, a formatura era algo assim, uma pessoa, duas, nós batemos um recorde na minha turma, que foi 5 formandos. Foi assim, um motivo de comemoração, que é uma coisa impensável nos dias de hoje, né, num novo contexto. A biblioteca era para nós realmente uma fonte de consulta objetiva, porque não tinha como acessar de outra maneira, e a gente às vezes precisava de artigos, era uma dificuldade. Eu lembro bem que existia uma coisa chamada Comute, que a gente via um artigo citado em outro que a gente estava estudando, por exemplo, na iniciação científica, e aí a gente entrava lá na biblioteca, nesse Comute, descobria, por exemplo, teve um artigo que eu descobri que tinha na Unicamp, aí a gente fazia um pedido e depois de mais ou menos um mês chegava esse artigo impresso para a gente. Então, as dificuldades eram de outra natureza, né? Obviamente, quem vive hoje não tem a noção, né, do que era aquele contexto. E as adversidades eram muitas, né, comparadas com as que nós temos hoje. Obviamente que o tempo vai passando e a pergunta se refere a essas diferenças, por isso que eu acho que tem que resgatar um pouco dessa época, mas quando nós entramos como professores, também, nós entramos num contexto muito novo, porque era um curso noturno, o instituto não existia ainda, era um departamento, não tinha se transformado em instituto, e não funcionava nada à noite. Então, com o curso novo de licenciatura, graças ao professor Bob e ao professor Marçal, que era o chefe do departamento, a quem nós devemos, basicamente, né, a existência da licenciatura, pelo apoio imprescindível que ele nos deu, a gente ganhou também uma estrutura de secretaria, então, funcionário que atendia a gente à noite, era um funcionário. Mas a gente não tinha iluminação, por exemplo, então a gente andava no subsolo do Minhocão cruzando com os morcegos, era para lá e para cá. Quando a gente queria alguma coisa na reitoria, não tinha como resolver, porque a reitoria não funcionava à noite. Então a gente começou a ter um movimento, e aí surgiram no início, né, os plantões dos decanos e tal, e a gente tinha que resolver quase tudo durante o dia. E a iluminação externa também era muito complicada, né? A gente teve que brigar por isso. Nós tínhamos no Anfiteatro 9 ali, no Minhocão, que era debaixo ali da Química, né? Nós tínhamos o ensaio do coral nas quintas à noite, paralelo às nossas aulas, então era um problema, a gente compatibilizar isso, quer dizer, nós enfrentamos muitas coisas, a estrutura para os alunos era muito escassa, questão de fotocópia, de alimentação, era tudo muito complicado para os alunos mesmo. Mas era uma experiência instigante e a gente foi avançando, né? O professor Bob, com o Laboratório de Pesquisas em Ensino de Química, foi desbravando, digamos assim, todas as frentes que eram necessárias abrir para poder consolidar todo esse novo contexto da licenciatura. Nós tínhamos no departamento não o conselho que nós temos hoje do IQ, tinha um colegiado, e o que hoje são as divisões eram as chamadas áreas. Então, nós tínhamos as 4 áreas, né, analítica, orgânica, inorgânica e físico-química, ensino, nós estávamos ali começando. Então, éramos eu, o professor Wilson e o professor Bob, assim, formalmente, digamos assim, da área de ensino, né, o professor Bob, né, fazendo essa ponte aí também. E nessas reuniões, como eu era muito, já vinha da experiência do movimento estudantil e até hoje, né, sou muito falante, então comecei a participar de mais ativamente e fiz uma proposta na época de mudança da forma de gestão. Então eu propus que a gestão do departamento mudasse, em vez de ser aquela configuração clássica, né, de só o chefe, o vice-chefe, o subchefe, que fosse chefe, subchefe, e tivesse uma comissão de gestão formada por um representante de cada área. Então, a gente conseguia
ter umas decisões, né, digamos assim, mais colegiadas, em um âmbito menor, porém com a representação de todas as áreas, e depois isso ia para o colegiado do departamento como um todo, já, digamos assim, com muitas coisas já discutidas, já consensuadas. Isso, eu entendo que isso foi uma contribuição importante para a gente melhorar o clima também de convivência, porque era um clima tenso quando nós chegamos, e com essa gestão compartilhada, digamos assim, não é? Com a participação mais coletiva no processo da gestão, acho que a gente conseguiu diminuir tensões. Então, eu tive a chance de ser subchefe do professor Jurandir e também da professora Elaine, né? Quer dizer, eu consegui ser 2 vezes subchefe no meio desse imbróglio todo aí, a partir das sugestões. Com o andar da carruagem, consolidando o curso de licenciatura, que também introduziu coisas diferentes, né? Nós conseguimos implantar no curso noturno a ideia de reuniões, né, semestrais, no início e no final do semestre, em que a gente reunia os alunos que estavam entrando, os alunos que já estavam, e os professores, para a gente discutir o andamento da implantação da licenciatura, a qualidade do que estava sendo feito, e os alunos podiam sugerir coisas, reivindicar coisas, que a gente vinha da nossa experiência como alunos do CAQUI, né, na época, do Centro Acadêmico Wilson, a gente tinha essa vontade efetiva de que os alunos participassem de maneira ativa nas deliberações fundamentais do andar da carruagem do curso. Então, nós também introduzimos, digamos, uma nova perspectiva de participação estudantil, que me parece, assim, foi muito feliz no início, a gente não conseguiu depois manter isso ao longo dos anos, infelizmente, por conta de outras variáveis alheias à nossa vontade. E no decorrer desse processo, né, da gestão do departamento nessa perspectiva, surgiu a possibilidade de nós nos transformarmos em instituto. Então, eu tive também a honra histórica, né, de participar de uma comissão, inclusive também a professora Elaine participava, né. A gente teve uma comissão instituída para discutir o que seria esse instituto e o seu formato. Na época, a universidade discutia a ideia de não ter departamentos, como era o caso no Instituto de Ciências Exatas, que tinha um departamento de matemática, de física, de química, de estatística. A ideia era enxugar administrativamente. Então, a gente, em vez de ter um departamento com uma chefia, uma subchefia, uma secretaria, você resumiria tudo isso na secretaria e na direção do Instituto, e os antigos departamentos, que seriam correspondentes às áreas, né, não seriam exatamente departamentos. Então, a física tinha a ideia dos núcleos, se não me falha a memória, e nós, nessa comissão, que foi muito rica para todos nós, um aprendizado muito grande, nós importamos, digamos assim, a ideia da SBQ. Na SBQ nós temos as divisões de química orgânica, de analítica, de ensino, etc. Então, nós trouxemos essa ideia, né, naquele momento, discutimos e foi aceito, então o Instituto surgiu com divisões, por isso que hoje nós temos a divisão, né, de orgânica, de analítica, de físico-química, e depois, com o tempo, a novidade, né, com o surgimento do curso de Química Tecnológica, que os colegas, primeiro, trabalharam com a gente, nós formamos a divisão de ensino e Química Tecnológica, com os nossos amigos da Tecnológica, foi uma experiência muito interessante, pessoas, assim, muito, muito boas de se conviver, a gente sempre teve uma convivência muito interessante, e depois surgiu a ideia, obviamente, da engenharia, e aí sim a divisão tecnológica, com essa ampliação de encargos, né, se colocou como uma nova divisão para a alegria de todos nós, né? Então, efetivamente, o contexto foi mudando. Nesse ambiente, né, na época eu também trouxe uma ideia que eu vivencio em outros contextos fora da universidade, que tem a ver com o processo eleitoral. Quando a gente era aluno, né, eu sou da época em que nós tínhamos, então, um reitor imposto pelo regime militar, e nós fizemos a primeira eleição. Então, eu peguei como aluno exatamente a primeira eleição para reitor da universidade. Então, nós tínhamos
o mesmo processo de consulta, uma lista tríplice. O primeiro colocado, assim, maioria maciça, foi o professor Cristóvão Buarque, que depois veio a ser governador e senador. E o segundo lugar eu não me recordo, que também a votação não era muito expressiva. E o terceiro e último colocado com a votação inexpressiva era o professor Ávila, que tinha sido meu professor de cálculo 1 e autor de um livro, né, de cálculo, que na época tinha sido lançado, né? Trabalhei com ele na primeira edição, vários problemas, inclusive, né? Particularmente não gostava do livro, então estudava até por outro, que era o Leitoldi, que eu sou apaixonado até hoje, adoro cálculo, então achei esse livro fantástico. E o que aconteceu que o regime militar nomeou o terceiro colocado, o professor Ávila. Então, nós vivenciamos naquele instante também um movimento que, historicamente, teve uma relevância, na minha ótica, muito importante, que nós fizemos uma greve geral. Mas eu sou de uma época, como aluno, que greve para nós era uma coisa real. Não era uma greve seletiva, que para isso, não para aquilo, os alunos da graduação que se virem, os da pós-graduação fiquem tranquilos, que nós não vamos ter problema. Eu tenho discordâncias em relação a isso, eu acho que ou se para ou não se para, eu acho que selecionar quem vai ser prejudicado, eu discordo, mas eu sou um pregador do deserto, não cabe aqui ficar discutindo isso, mas na época, o que nós fizemos? Nós fizemos uma greve geral, alunos, professores e funcionários, servidores, né, técnico-administrativo, e depois desse tempo de paralisação, de greve mesmo, o próprio professor Ávila não aguentou a pressão e acho que ele mesmo tomou a iniciativa, se eu não estou enganado, e o professor Cristóvão acabou assumindo, né, e trazendo muitas coisas novas para a universidade, uma gestão de reinício, né, digamos assim, de um clima que existia antes do golpe militar. Então, eu vivenciei essa época de começo de um novo tempo, né, e quando eu voltei para a universidade como professor, a gente já estava digamos assim, de democracia possível, que é o que nós temos até hoje. A gente chama de democracia possível porque, efetivamente, algumas coisas ainda não se caracterizam como tal, em função do jogo de poder que se estabeleceu, nem toda a dinâmica que existe, infelizmente, na gestão pública. Nessa questão da eleição, então, né, a partir de todas as experiências, né, e tudo que eu vivenciei também como aluno, vendo os debates, os desgastes e as cisões e os confrontos, né, que acabaram gerando prejuízos de convivência e tal, né, entre os professores na época e os alunos, eu propus, e houve aceitação e começou-se a vivenciar isso e depois se abandonou. Eu particularmente ainda acho que é a melhor maneira, que em vez de haver candidaturas, que a gente tivesse a oportunidade de consultar a comunidade num primeiro momento, para que todos indicassem possíveis nomes. Então, quando você tem um processo prévio de indicação de possíveis nomes para assumir a direção, né, do Instituto, por exemplo, você já tem uma visão bem clara, estatística, dos interesses da comunidade, dos alunos, dos servidores técnico-administrativos e professores. Aí as pessoas indicadas se posicionavam, se aceitavam ou não ser candidatas. Então, num primeiro movimento, as pessoas não se colocavam como tais, né, como candidatas, embora pudessem conversar nos bastidores, mas oficialmente elas não se colocavam como candidatas, e todo mundo então indicava. Então, eu queria que a Bárbara fosse a diretora, eu queria que o William fosse o diretor. Aí o que acontecia? O William e a Bárbara eram consultados, vocês foram indicados e tal, vocês concordam, né, vocês gostariam de aceitar esse encargo, concorrer a isso? Então, dos que aceitavam, então, aí sim, passava a se ter, então, a candidatura formalizada, e aí nós já partíamos de um ponto, né, quer dizer, já era o reflexo de um certo anseio, porque uma coisa é o William se dispor a ser diretor e se candidatar, outra coisa é ele ser convidado a concorrer porque uma maioria significativa da comunidade gostaria que ele fosse. Então, são posicionamentos distintos e que geram, na minha ótica, uma relação de identidade maior
entre quem vai fazer a gestão e quem vai ter esse gestor à sua frente, né, comandando seus interesses. Eu penso que o modelo convencional, que é utilizado hoje, ele gera fraturas na convivência interpessoal e dificulta também a própria gestão. E, às vezes, a gente perde a oportunidade de ter gestores que não têm a ânsia, digamos assim, política, mas têm uma qualidade de gestão interessante e tem um apoio, né, da maior parte da comunidade, tem uma relação, um trânsito interessante entre todos os setores, digamos assim, as visões distintas, e consegue fazer um trabalho construtivo interessante. Mas é apenas uma opinião, mas que reflete, né, obviamente, um pouco da história, porque nós já vivenciamos isso. E, na minha ótica, funcionou muito bem. Outros acham que não, mas eu acho que quem gosta do confronto, né, da desqualificação do colega para poder angariar votos, e acha que isso é positivo, fazer o quê, né? A gente tem que conviver com isso. Infelizmente, eu estou cada vez mais longe disso, então fica aí para quem continuará na história. E eu queria aproveitar, já que tem a ver, né, falar um pouco sobre uma coisa importante, né, que é exatamente a consolidação da divisão de ensino, né, desde a sua origem, né. Nós temos o professor Bob, digamos assim, como o nosso mentor, a gênese, né, de tudo começa com o professor Bob, que na época, né, quando eu era aluno, trabalhava com a professora Beatriz e também a professora Bárbara, não a Bárbara que nós estamos aí, mas a professora Bárbara, esposa do professor Peter, que era também uma apaixonada por essa área de ensino, e dali começa todo o esforço, e o professor Bob depois, né, ficando praticamente só, que eu acho que as duas acabaram se aposentando, ele conseguiu consolidar o laboratório de pesquisas em ensino de química, que, digamos assim, é o alicerce de tudo que nós temos na UNB em termos de ensino de química, e se a gente for analisar o Centro-Oeste, ele é, obviamente, uma pedra angular no Centro-Oeste também, com o laboratório, porque foi efetivamente um desbravador. Nós tivemos, então, nessa história do LEPEC, né, que depois sustentou fundamentalmente a própria licenciatura noturna, e todos os processos de formação inicial e continuada, né, que vieram com tudo isso, junto com a licenciatura, no tripé ensino, pesquisa e extensão. Nós tivemos também as articulações em âmbito regional, no Centro-Oeste, e nacional, junto à divisão de ensino de química da SBQ. Então, eu, o professor Bob e o professor Wilson, o professor Bob como diretor, o professor Wilson como tesoureiro e eu como vice, se não me falha a memória, nós ficamos em duas gestões na direção da divisão de ensino de química da SBQ, o que nos propiciou contatos fantásticos com todos os outros pesquisadores do país, até fora, e isso foi muito importante. E a gente também conseguiu, no âmbito do ANB, avançar em encontros que são fundamentais da nossa área. Eu trabalhei, antes de vir para a UNB, eu trabalhei nas Faculdades Integradas da Católica de Brasília, que depois viriam a ser a Universidade Católica. Na área de ensino lá, o professor Wilson trabalhou um tempo lá também comigo, na época a gente, questão do mestrado e tudo, e lá na Católica, na época, eu consegui lá dentro do centro de pesquisa um projeto chamado Vencendo a Química, com o qual eu pude me articular com professores da educação básica, de onde eu vim, porque eu fui professor de educação básica há muitos anos, de 10 escolas e médio, conseguimos criar várias coisas interessantes na perspectiva da formação. E lá eu consegui, então, a partir do contato com pesquisadores das outras regiões, e inspirados no encontro de debate de ensino de química do Rio Grande do Sul, né, com os colegas lá do Rio Grande do Sul, e com a inspiração da professora Roseli Schnetzer, da professora Eunice Marcondes, da USP, né, e a professora Roseli da Unicamp, que acabou por ser foi orientadora do Wilson, né, eu, inspirado e apoiado por elas, e orientado, digamos assim, pelo pessoal da velha guarda da nossa área,
eu consegui realizar o primeiro encontro centro-oeste de debates sobre o ensino de Química na Católica. Neste encontro, que nós conseguimos reunir, digamos assim, quase todos os referenciais que nós tínhamos na época, né, neste encontro, eu tive a possibilidade, então, de conversar com o professor Bob, saber do que acontecia na UNB, porque fazia tempo que eu não tinha contato muito grande com a UNB, e depois a gente também, né, por conta dos nossos encontros e intercâmbios, eu acabei, com o professor Wilson vindo para a UNB, e junto com o professor Bob nós conseguimos. Então, no ano que nós entramos, uma coisa curiosa, nós entramos em abril, eu e o professor Wilson, de 1993, e em outubro a gente já estava lá com o professor Bob, coordenando o 5º Encontro Centro-Oeste de Debate sobre Ensino de Química, né? E isso foi muito importante para também a licenciatura noturna também se consolidar no campo da pesquisa, não só no campo do ensino da extensão, mas também da pesquisa, porque trouxemos professores, né, pesquisadores de outros lugares do país, mantendo essa tradição. E o tema desse encontro era os problemas do ensino médio e fundamental, e a pergunta, né, há perspectivas de solução com a implantação dos cursos noturnos de licenciatura, que era uma coisa de âmbito federal, e nós discutimos muito isso. E, na sequência, nós tivemos depois, em 2002, o 12º ECODEC, junto com o 2º Encontro Centro-Oeste de Química, que era da Regional de Química, que era um novo nome para o encontro regional. Conseguimos, com o apoio do professor Lauro Mori, realizar esse encontro também, foi um fortalecimento da nossa área, né? E havia ali uma articulação entre a química das áreas básicas, digamos assim, e a área de ensino, foi também um fortalecimento desses laços, né? E da qualidade dos cursos também para todos nós. E, para completar, né, a importância do encontro nacional, que nós coordenamos aqui em 2010, e que foi uma situação também inédita na história do ensino de Química no Brasil, do ponto de vista da pesquisa, né, e dos encontros nacionais, porque nós tínhamos, naquele momento, na universidade, quando chegou a hora do encontro, tínhamos uma greve, então nós não tínhamos o restaurante universitário, que é fundamental em qualquer encontro dessa dimensão, não tínhamos a possibilidade de usar os espaços como a gente tinha imaginado, e a gente tem dificuldade de espaço, tinha muita dificuldade de espaço, e o espaço que a gente tinha conseguido, que era o colégio, todos os nossos problemas, um mês e meio, 2 antes, mudou o comandante e ele cancelou a utilização do colégio, e nós tínhamos as pessoas se inscrevendo do Brasil todo, e a gente não sabia nem onde ia fazer o encontro ainda. Então, nós acabamos, no meio dessa confusão e dessa angústia toda, realizando o primeiro encontro nacional de Química, e talvez o único até hoje, se eu não estou enganado, que foi realizado dentro de uma escola de ensino fundamental, né, que foi ali do lado aqui da UNB, né, no ginásio ali do lado do Madre Carmen Sayes, que também era uma possibilidade para nós, e obviamente que uma escolinha de ensino fundamental não conseguiria albergar, né, todo mundo de um encontro nacional. Então nós alugamos tendas enormes, onde nós tínhamos as palestras de auditório, né, tínhamos as assembleias e tal, e as salas de aula da escola, e utilizamos também os laboratórios do Instituto, utilizamos laboratório de informática, para o pessoal que trabalha com as tecnologias de informação e comunicação, na área de ensino de Química, lá na informática, teve nosso apoio. Tivemos uma coisa também fantástica, que tinha acabado de ser construída a Fiocruz ali, a sede da Fiocruz, e eles tinham um teatro, eles têm um teatro, e estava ainda por acabar, não tinha nem estrutura. Então nós tivemos ali a utilização da Fiocruz, fizemos toda a parte de sessões coordenadas ali, foi fantástico, uma estrutura maravilhosa, e nós fomos os primeiros a utilizar o teatro com o Ouroboros, lá da São Carlos, com o teatro, né, de Química, que foi fantástico, né, e, quer dizer, foi tudo inédito, muito sofrido em termos de esforço, né, para a gente conseguir, mas realmente foi um marco histórico nos encontros nacionais, porque a gente teve que vivenciar situações completamente adversas. Então, não tendo o RU, vocês imaginem, nós tínhamos que espalhar todo mundo nos
dos locais possíveis aí ao lado da UNB. Foi uma ação muito desgastante para todos nós, mas foi muito gratificante, né? E nós, na divisão, depois do professor Bob conseguir consolidar o curso de licenciatura e trazer, nós dois, o Wilson e eu, nós conseguimos, com o tempo, né, trazendo mais pessoas, felizmente, formamos uma divisão que se consolidou em nível nacional, inclusive, com publicações, com orientações, que foi muito importante. Então, hoje nós temos, né, infelizmente, não temos mais o professor Wilson conosco, o professor Bob, embora aposentado no papel, nunca aposentou e nem vai aposentar, né, ele é o nosso Highlander, ele vai continuar aí, nós todos vamos embora, ele continuará trabalhando. A professora Patrícia, que veio, mas em primeiro momento veio a professora Joyce, o professor Gerson, né, a professora Joyce, curiosamente, havia participado do ECODEC, que a gente coordenou, né, veio com os alunos dela de Rondonópolis, acabou fazendo o concurso, e passou a fazer parte da nossa divisão. A professora Patrícia veio depois, né, depois a professora Renata, que tinha sido nossa aluna, também veio fazer parte da divisão, hoje está na UFRJ. Depois, nós tivemos a chegada do professor Daniel e do professor Eduardo, e... o que mais? E depois com a saída, né, da professora Joyce, com a falta do professor Wilson, tivemos o ingresso da professora Jennifer e da professora Stephanie, né, que trouxeram mais luz, inclusive, para a nossa divisão. Então, nós temos uma divisão aqui, do ponto de vista do número de professores, pesquisadores, de causar, né, essa distinção, porque não é todo lugar que a gente tem uma divisão e temos tantos professores trabalhando com ensino. Tivemos apoio fantástico dos colegas das diferentes áreas, quer dizer, nós temos colegas que interagem com a gente da tecnológica, da analítica, da físico-química, da orgânica, da inorgânica, uma turma maravilhosa, a gente tem muitas coisas que acontecem interdisciplinarmente. E também nos relacionamos com os nossos colegas do ensino da biologia, ciências biológicas, da física, né, da matemática, das ciências naturais, que nós ajudamos a criar, inclusive, quando surgiu a FUP, nós e o professor Bob trabalhamos nessa ideia do curso de ciências naturais, discutimos na nossa divisão, apresentamos uma proposta que acabou se consolidando lá e criando seu próprio caminho, interação com a Faculdade de Educação, naturalmente, aí surgiu o programa de pós-graduação em ensino de ciências, que eu já falei tanto que eu não sei nem se eu vou ter tempo de falar aqui, porque ninguém brigou comigo ainda, então estou aproveitando aqui, não estou nem usando a vírgula, hein? E o que acontece? Uma coisa fundamental na nossa história foi justamente que nessas articulações todas, né, nós, consolidada a licenciatura, todo o trabalho de extensão que o LEPEC fazia, a nossa relação com a comunidade, etc. e tal, restava-nos consolidar a formação de novos pesquisadores, né, na área de ensino de química dentro da UNB. O professor Bob era, digamos assim, o único que trabalhava nisso antes, porque ele trabalhava dentro do PPGQ, do Programa de Pós-Graduação em Química, com uma linha de pesquisa e ensino, e depois nós chegamos, e aí começamos a discutir, e chegou um momento, 10 anos depois que a gente, 10 anos, não, um pouco menos, né, 8, 9 anos depois que a gente começou a licenciatura, nós começamos a discutir a criação de uma área de concentração, que a gente imaginou que seria o passo natural. E aí fizemos uma proposta, junto com o professor Bob, né, e dentro do programa de pós-graduação em Química, fizemos uma proposta de surgir uma nova área de concentração, não seria mais uma linha de pesquisa, mas uma área de concentração em ensino de Química. E quando chegou na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, a CPP, para nossa alegria, foi recusado. Aí alguém pode perguntar, por que alegria se foi recusado? Né? Porque essa recusa, para nós, foi essencial. Porque o que se recusou? A criação de uma área de concentração, ensino dentro da pós-graduação em Química. E olha o que foi incluído lá no parecer que foi dado para o indeferimento, que para nós foi a melhor notícia.
A Câmara deliberou ainda sugerir aos proponentes que reformulem sua proposta no sentido da criação de um programa de pós-graduação em ensino de Química que venha a ser o núcleo inicial de um programa multidisciplinar nos moldes dos que são avaliados pela CAPES em ensino de ciências, ao qual venham a agregar outras áreas de concentração. Então, isso foi, assim, quase que um sinal, né, para a gente caminhar para um horizonte imenso, né? Então, a gente, se era para ficar triste, nós não ficamos, e espantosamente foi uma felicidade, porque a gente não achou que teria este apoio nesse âmbito. A gente achou que seria muito difícil aprovar isso, mas jamais imaginaríamos ter um apoio para fazer uma pós-graduação que envolvesse não só a química, mas a física, a biologia, né? E depois, progressivamente, veio o curso de Ciências Naturais lá na frente, que acabou fazendo parte também. Então, a partir daí, o pessoal da área de ensino de biologia, com quem a gente interagia, né, no Minhocão, o pessoal do NECBio funcionava praticamente na frente da sala do professor Bob, no subsolo, ao lado da vidraria ali, que tinha a sala do professor Bob, onde a gente se reunia muito, trocava muitas ideias. O LEPEC era no subsolo também, mas lá na ponta, debaixo da secretaria. A própria ciência biológica se envolvendo com isso, né, articulou uma reunião para a gente discutir as possibilidades. Então, juntando-se as direções do IB, do IQ, do IF, e professores das áreas de ensino desses departamentos, desses institutos, do IQ, do IB e do IF, e também convidamos a professora Maria Helena Carneiro, da Faculdade de Educação, que era uma pesquisadora, né, reconhecida na área de ensino de ciências e biologia. Ela tinha estado antes como professora do IB, mas tinha ido para a Faculdade de Educação, e conseguimos ali nessa reunião posturar o que viria a ser uma proposta, né? E aí, em junho de 2002, o decano, na época o professor Noraí, ele nomeou, constituiu uma comissão, da qual fazia parte, junto com a professora Célia, da Física, que se aposentou, o professor Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, do IB, que também é aposentado, e o professor Rui Simons, da Matemática, para discutir apresentar uma proposta de criação do programa de pós-graduação estrito sensu em ensino de ciências e matemática. Bom, esse era o primeiro movimento, a gente muito animado, mas com o andar da carruagem, a matemática recuou, ficamos nós, então, só com o programa de pós-graduação em ensino de ciências. Aí, a ideia que surgiu, que a gente não conhecia, o professor Wilson trouxe, a gente discutiu, foi a ideia do mestrado profissional, que na época chamava profissionalizante, que tem uma perspectiva diferenciada do acadêmico. O acadêmico ele tem uma preocupação maior em preparar já o futuro pesquisador que sairá do doutorado, e o profissional tem mais a ver com, como o próprio nome diz, né, com a relação com o professor que está em sala de aula, na perspectiva dele voltar para a sala de aula na escola e melhorar o seu trabalho e contribuir para a melhoria de modo global, sem um compromisso, digamos, de vir a participar mais diretamente da pesquisa no âmbito da academia, né, da universidade. E aí, nessa discussão toda, a biologia acabou achando que não era o momento de entrar ainda nessa perspectiva do profissional, e começamos, então, o programa de pós-graduação em ensino de ciências, com duas áreas de concentração, ensino de física e ensino de química. Foi aprovado em dezembro de 2002, e nós começamos, então, em 2003, né, e na época, mais diretamente envolvidos, estávamos nós, né, o professor Bob, o professor Wilson, eu, o professor Gerson, não sei se tinha já mais alguém, se era só nós. Agora, me perdoem aí os colegas, se eu perdi o foco muito tempo, já passou muito tempo. E agora, com o andar da carruagem, né, com o sucesso, digamos assim, do nosso programa, nós já passamos de 200 mestres formados. Em 2015, nós, se eu não estou enganado, creio que sim, a gente começou a discutir o doutorado, e aí, por uma razão que eu não consigo compreender bem, o professor Wilson, que coordenava esse esforço, ele foi orientado, né, como era uma obrigação legal, para se ter o doutorado, propor a criação de um novo programa, não podia ser criado doutorado no nosso programa. Então, o professor Wilson articulou isso tudo, trabalhou, feito um condenado, e graças a ele nós temos, então, o surgimento do PPG-EDUC, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências, com o doutorado em Ensino de Ciências,
envolvendo, né, os pesquisadores da biologia, das ciências naturais, da física e da química, e atualmente sendo coordenado pela professora Patrícia, que nos garantiu, né, com a sua articulação como coordenadora, né, a criação do mestrado acadêmico no âmbito do PPG-DUC. Então, hoje nós temos o mestrado profissional no PPG-EC, temos o mestrado acadêmico começando agora, aprovado já na CAPES, e o doutorado, que já tem doutores formados já, né, no PPG-DUC. O PPG-EC está sendo encerrado progressivamente, estamos esperando os últimos mestres se defenderem, digamos assim, os futuros mestres, né, serem formados, e então logo o último seja formado, ou a última, a gente encerra este programa e fica basicamente só com o PPG-DUC, com o mestrado acadêmico e o doutorado. Bom, em síntese, toda essa discussão, a gente tem, então, a licenciatura, que tem uma perspectiva que também foi relativamente inovadora, e foi, inclusive, o projeto publicado na Química Nova, no primeiro momento, depois da Química Nova na escola, na revista Ensaio e outros lugares também, a gente, na revista virtual de Química, a gente já divulgou a nossa forma de interagir ensino, pesquisa e extensão. Então, todo o esforço do professor Bob, que é o nosso mentor maior, resultou em frutos os mais férteis e interessantes possíveis, tanto na área de extensão, quanto na área de ensino, quanto na área de pesquisa, e na formação de pesquisadores. E a nossa articulação com colegas muito queridos das outras divisões, a gente conseguiu avançar em vários aspectos, inclusive muitos trabalhando com a gente nesse esforço, né? Eu acho que eu falei muito mais do que devia, eles não tiveram coragem de interromper, mas eu achei que precisava dar esse painel aí mais amplo, e obviamente que ficaram de fora as 98% das coisas que eu não consegui aqui falar, né? Mas gostaria de devolver a palavra, né, que ainda há tempo para falar qualquer coisa. Muito obrigado. Sim, ainda há um pouquinho de tempo, professor, são histórias muito interessantes, achei incrível essa trajetória, esse crescimento, que eu não sabia, não tinha noção desse crescimento da UNB, não é mesmo? E foram muitas histórias legais. Aí eu pergunto para o senhor agora, daqui a uns 20 ou 50 anos, aonde o senhor imagina o IQ? Ou a UNB, assim, nós? Onde o senhor imagina daqui a uns 50 ou uns 20 anos? Como é que será? Assim como há 43 anos eu não sei onde eu estaria, né? E cá estou, eu no meio deles, eu acho que muitos dos nossos alunos estarão comandando coisas fantásticas, né? Acho que novas frentes de pesquisa estão vindo aí, quer dizer, a evolução da humanidade, né, do âmbito da ciência, da tecnologia, das relações sociais e tal, vai nos oferecer desafios muito interessantes e também contribuições muito substanciais, né? Eu acho que o Instituto, nem sei se terá esse nome, essa formatação, fica muito difícil, né? Vocês que são nativos digitais, né, para vocês, celular, que vocês chamam de celular, eu sou da época que celular era um aparelho que era usado para ligar, telefonar, só. Hoje o que a gente chama de celular não é celular, né? É um computador chamado de smartphone, né? Vocês com um celular dentro da sala de aula, um artigo que é comentado na nossa aula, vocês conseguem acessar naquele exato momento um artigo lá da Tanzânia. Quer dizer, é um negócio para nós impensado. Então, as dificuldades que os professores tinham naquela época, né, os alunos também enfrentavam, são incomparáveis em vários aspectos. Do mesmo modo, eu imagino que vocês serão meio dinossauros, como nós somos, né, em relação a vocês, lá na frente, e aí nós teremos muitas coisas interessantes acontecendo. Eu acho que o formato da universidade, que para mim já é caduco em relação à maneira como se estruturam as disciplinas, as aulas e os sistemas de avaliação, eu acho que terá uma outra relação. Eu acho que a pandemia nos mostrou um âmbito que a gente não tinha como entender sem vivenciar, quer dizer, os alunos agora estão, acho que, imagino eu, né, estão sofrendo muito diante de um contexto imposto,
Os veteranos aí, eu acho que estão conseguindo se virar bem, mas eu fico pensando, eu como um calouro, se eu estivesse entrando na universidade no 1º de 2020, eu imagino que deve ser uma coisa de sofrimento mesmo, porque você entra num lugar, vai continuar sem saber, porque o remoto, ele é interessante para quem já conhece o lugar, ou seja, quem já é aluno, já sabe o que é ser aluno universitário. Agora, imaginemos um calouro, porque um calouro, ele é o quê? Um aluno de ensino médio, que ainda não sabe o que é universidade. E, infelizmente, muitos colegas querem que um calouro, que é um aluno basicamente de ensino médio, seja um aluno universitário perfeito, autônomo, né, não faça pergunta nenhuma, que só traga respostas e que se desenvolva bem ficando quieto no seu canto assistindo às aulas. Não é por aí que a coisa funciona, na minha ótica, obviamente. Mas, veja que o contexto imposto do ensino remoto, que não é o ensino à distância, é o ensino remoto, que é diferente, ele apresenta perspectivas novas para nós também. Tem coisas interessantes que a gente está aprendendo no sofrimento, né, na dificuldade. A questão da inclusão, ela é fundamental hoje. Quer dizer, uma coisa que parecia elementar, ela se transformou num desafio complexo. Quer dizer, como você garantir que todos os alunos tenham igualdade de condições de acesso à internet e a equipamentos, por exemplo. Não é? E parecia algo elementar. A gente está vendo que não é tão elementar assim. É por isso que nós estamos em 2020 e nós não temos saneamento básico garantido a todo mundo, nós não temos alimento garantido a todo mundo, não temos emprego garantido, dignidade, digamos assim, que todos deveriam ter numa sociedade mais justa, mais humana, mais democrática. Do ponto de vista dos alunos, essa é uma situação muito desafiante, né? Muito desafiante. Mas para os professores também, e especialmente nós, os que já passamos do Cabo da Boa Esperança, quer dizer que não somos nativos digitais, a gente teve que aprender muita coisa. Felizmente, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas fabulosas e aprendi muita coisa dessa questão da inclusão digital. Sou um migrante digital que consigo mais ou menos me virar, mas eu tenho vários colegas na universidade, não só da Química, a gente percebe as dificuldades de você assumir um controle, digamos assim, do ensino remoto por conta de coisas mais da vivência, que uma criança hoje não tem, porque ela já nasce mexendo em tablet, né, ela já sai... Eu tenho uma sobrinha neta que com um aninho já conseguia, no tablet, selecionar o desenho que ela queria assistir. Eu fico olhando para gente, eu não sou nada, né? Eu sou nada nesse mundo, porque uma criança consegue fazer isso. Então, eu acho que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, nós vamos estar num contexto que a gente não consegue pensar hoje, mas ele será muito interessante. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos superar os problemas das desigualdades, eu tenho certeza absoluta que as relações humanas, interpessoais, serão muito melhores, a gente vai aprender que a universidade não é um campo de batalha, de disputa fraticida, que é um espaço de cooperação total, plena, professores entre si, professores e alunos, servidores técnicos, ou seja, todos concorrendo para uma felicidade coletiva em que não se haja, não se foque com essa obsessão doentia, o índice de impacto das publicações, o número de publicações, mas que se preocupe a comunidade em saber do impacto real na vida das pessoas, na sociedade que nos sustenta, na qualidade de vida mental, intelectual, cognitiva e emocional dos alunos, estarmos todos num lugar em que a gente esteja feliz por ali estar, cooperando e todo mundo produzindo conhecimento que seja, digamos assim, útil no sentido do bem-estar da sociedade como um todo, mas sem a perspectiva utilitarista, que a pesquisa básica se fortaleça, mas sempre na dimensão de ser compreendida por todos, porque muitos acham que a pesquisa básica ela é inútil, mas ela é simplesmente essencial para que a pesquisa aplicada avance e a gente tenha a superação dessas dificuldades que nós temos hoje, que são paradoxais, né? Você tem uma universidade e você tem pessoas que estão aí se intoxicando por falta de conhecimento, de esclarecimento,
Nós temos pesquisas na área de saúde, crianças morrendo por coisas elementares, no hospital universitário, e a gente, do lado de pesquisas de avançado teor, na área de medicina, e pessoas do nosso lado perdendo a vida por falta de assistência elementar, de orientação. Quer dizer, teremos uma divulgação científica que eu acho que vai ser fantástica, vai ser estimulante, as pessoas vão ficar apaixonadas e vão querer cada vez mais se aprofundar nisso. Teremos uma sociedade, na minha ótica, que terá um preparo que a gente não consegue imaginar para tomar decisões que envolvem julgamento de valor em relação aos avanços da ciência. Então, a questão ética, eu acho que ela vai ter um papel muito mais substancial do que tem hoje. Quer dizer, a preocupação com as consequências, né, do que se faz, o alcance das coisas que se faz, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Acho que a escola será outra, nós vamos ter abandonado definitivamente este modelo arcaico que nós temos de uma relação muito ainda distante daquela que seria estimulante, né, em todos os sentidos, para a gente ter jovens muito mais preparados para exercer a sua cidadania, mais engajados com a própria realização profissional e não subjugados a esse domínio consumista que nos é imposto assim, de maneira doentia, fazendo com que os jovens tenham um foco muito mais no consumo e nas aparências, na venda de imagens, do que propriamente numa relação humana, tanto familiar quanto social, voltada para o bem geral, em que a gente saiba que o que a gente está fazendo tem uma importância e a gente reconheça isso e goste de trabalhar nisso, como os grupos que estão hoje insistindo na produção da vacina, mas olha quantos grupos de pesquisa que não tem relação com a vacina hoje na Universidade de Brasília, no Instituto de Química mesmo, quantos colegas, quantos alunos estão trabalhando em investigações que têm uma relevância indiscutível. E olha que a gente ter essa dimensão e ter o prazer de contribuir com aquilo que nos é possibilitado, né, pelo lugar onde nós estamos, para que inúmeras pessoas sejam beneficiadas, isso é fantástico. Então, eu tenho certeza que cada aluno que está na iniciação científica, junto com o seu orientador, e está fazendo uma coisa que tem a dimensão do que ela significa para o bem geral, a felicidade que você vê isso nas entrevistas dos colegas que a gente assiste, dos alunos, assim, quando percebem o seguinte, poxa, nós estamos aqui trabalhando e com isso nós vamos salvar vidas, com isso nós vamos contribuir para diminuir isso, para diminuir aquilo. Olha que coisa linda. Então, eu imagino assim, na minha cabeça, daqui a 20 anos, nós vamos ter uma semana de química, que ela vai ser um congraçamento pleno em que a gente não vai ter essa coisa, digamos assim, fraticida, assim, de uma competição destruidora. Nós vamos ter uma cooperação construtiva. Eu penso assim, eu sou um utópico por natureza. Eu acho que, naturalmente, vai se esgotar esse modelo em que a universidade é uma formadora de profissionais para ela assumir um papel mais de formadora de pensadores, né, e que possam, esses pensadores, optar pelos caminhos que acharem melhor para se formar profissionalmente. Porque eu acho que a gente perde muito quando a gente transforma, como eu percebo que acaba sendo, né, a universidade quase uma agência de formação de profissionais X ou Y, sendo que se a gente formasse pessoas que pensassem, né, que analisassem criticamente, nós não teríamos tanta força do negacionismo que nós estamos tendo hoje, tanta força também do cientificismo, que é um equívoco contrário, como eu comentei ontem na palestra, quer dizer, e que a gente tenha mais cientistas, no sentido da palavra mais amplo possível, mais socialmente e humanamente comprometido, e que nós tenhamos espaço tendendo a zero para o negacionismo. Então, nem reificar, né, nem reificar a ciência e nem transformá-la em algo que é inútil, né, especialmente as ciências humanas, que têm um papel essencial para a sociedade, que estão agora colocadas dentro de uma lata de lixo por um conjunto de ignorantes que se arrogam no direito de decidir por nós o que é melhor para nós ou não,
sendo que eles estão num lugar que não há possibilidade nenhuma de contribuir positivamente com nada nesse sentido, ao contrário, estão conseguindo destruir coisas, ou pelo menos abalar os alicerces, mas o tempo vem e as coisas se renovam, e na química a gente identifica que as transformações, às vezes, num primeiro momento, são aparentemente ruins, mas no final positivas. Eu tenho certeza que de toda a crise nós saímos com ganhos, dessa crise sairemos também. E o Instituto de Química e a Semana de Química, né, lá na frente, serão, assim, lugares maravilhosos de produção de conhecimento e de engrandecimento humano, que eu acho que isso é o que é o fundamental, né? Sim, professor, espero muito que a gente chegue lá, principalmente na Semana de Química, junto com o IQ, sempre melhorando e se adaptando, né, como a gente fez nesse evento aqui. Nós temos a participação aqui do Rafael Feitosa. Vou colocar a pergunta dele aqui. Aluno. Professor Ricardo, você acredita que esse avanço no ensino de ciências e de química tem sido refletido na mesma proporção da qualidade do ensino-aprendizagem na educação básica? Com certeza não, Rafael, você sabe disso, né? Quer dizer, a gente tem uma distância, na minha visão, tá? Obviamente que eu falo muita besteira, vocês distinguem aí o que vale a pena esquecer definitivamente ou aproveitar. Mas, na minha ótica, eu acho que há uma distância enorme entre a universidade e a sociedade, que fica muito bem retratada quando nós lutamos, né, pelos interesses da universidade e não temos um apoio social, ao contrário, temos uma pressão social que desqualifica ou desconhece a relevância da universidade, né? Nos lugares mais avançados, por exemplo, o metrô passa dentro de uma universidade, porque ele é essencial, então o metrô tem que passar por lá, porque ele é uma coluna estruturante social de qualidade de vida geral. Mas a universidade também ela tem um bocado de responsabilidade nisso, na medida em que ela se encastelou. E quando você fica preocupado em índices supostamente de produtividade, que só atendem a nós mesmos, ou seja, quando a gente publica para nós mesmos, quando a gente acha que o mundo se resume a nós mesmos e às nossas pesquisas, a gente acaba se isolando. Então, da mesma maneira, a pesquisa no ensino, se ela não tem essa dimensão de comprometimento lá com a escola, com o aluno, com o professor, com o servidor lá da limpeza, da secretaria, da merenda, da segurança, etc., se ela não está nessa capilaridade que o professor Antônio Nova, né, que é um ícone da formação de professores lá de Portugal, teve com a gente aqui durante 9 meses na UNB, que é uma pessoa fantástica, ele vai defender ser a profissão professor, né? Ele acha que o berço da formação docente tem que ser a profissão professor, não nem a academia, nem a escola propriamente dita, mas a profissão em si. Enquanto a gente estiver distante disso, a gente tem pouco efeito lá na ponta. Porém, o LEPEC, historicamente, e o esforço do professor Bob, sempre foi nesse sentido, ele sempre teve um pé dentro da escola, e a perspectiva do projeto integração, que virou programa, né, Integração Universidade-Escola, que o professor Bob criou, exatamente trabalha nessa dimensão, porque se a gente traz os problemas de pesquisa de lá da ponta, lá onde o professor está enfrentando as dificuldades dos alunos, e a gente passa a transformar isso como foco de pesquisa, e a extensão permite essa capilaridade, e o ensino que a gente promova na licenciatura esteja com o pé, né, dentro dessa realidade, para a gente não perder o foco, a gente vai conseguir avançar. O mestrado profissional também tem essa dimensão, né, porque ele, por obrigação, o mestrando tem que elaborar uma proposição de impacto no sistema de educação. Porém, há uma distância que a gente não pode negar. Nós temos uma escola que tem muito do século XIX e estamos no século XXI. Nós temos modelos, né, de ensino-aprendizagem que ainda lembram muito, né, aquilo que é apresentado no Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, né, aquelas relações que são arbitrárias e distantes do que a gente poderia desejar. Mas isso não é um problema nosso só. A gente pode falar, né? Será que o que está sendo produzido na medicina está chegando nos hospitais? A gente vê as pessoas morrendo por falta de
assistência elementar e por erros também médicos, às vezes, absurdos. Então, há um distanciamento, que eu acho que não é um privilégio, entre aspas, né, dessa área de pesquisa e ensino, de não conseguir, talvez, gerar o impacto que a gente sonha, embora eu continue vivendo dessa utopia. Eu acho que tudo que a gente faz vai melhorar lá, e às vezes a gente não em curto, médio prazo, só em longo prazo, talvez a gente nem consiga ver, mas nossos filhos e netos, talvez. É um problema estrutural, quer dizer, a produção do conhecimento ainda é muito distante da sociedade que o financia. Então, acho que nós precisamos rediscutir essas coisas, quer dizer, nós estamos contribuindo para enfrentar os desafios sociais colocados que estão à nossa volta com o nosso conhecimento, ou a gente está mais preocupado em publicar um artigo numa revista europeia para ter necessidades da sociedade europeia e achando que isso nos coloca num patamar superior como pesquisadores. Essas coisas a gente precisa refletir. Quer dizer, a relevância do que a gente faz não pode estar medida como uma régua que apenas registra número de artigos, né, que sejam indexados ou que sejam periódicos internacionais. A gente precisa caminhar para um sistema de avaliação em que a gente identifique se o que nós estamos produzindo na universidade tenha qualidade efetiva no enfrentamento das necessidades, dos problemas sociais. Quer dizer, a pesquisa básica não tem esse compromisso direto, mas a pesquisa aplicada deveria ter. E a pesquisa básica, obviamente, ela é fundamental para contribuir para isso também. E a gente não vai cobrar dela essa relação tão próxima, mas as demais pesquisas, elas precisam identificar os problemas. É esse o esforço que nós temos feito. Aprendemos com o professor Bob e com ele estamos até hoje, tentando fazer com que os nossos problemas de pesquisa sejam oriundos da escola. Aí você vai falar assim, poxa, mas por que lá na escola os problemas praticamente são recorrentes, parece que nada muda? É porque nós temos uma coisinha fundamental, tudo depende do ser humano que está dentro do processo. Então, todo aquele que realmente tem um comprometimento em melhorar, ele vai buscar interagir com quem está pesquisando sobre isso, vai produzir mudanças, sim, às vezes de maneira até empírica, até desavisada, vai lá fazer, mas essas mudanças elas vão se acumulando e dali a pouco a gente vai tendo mudanças. Tem muita coisa boa que já foi, obviamente, produzida e já está acontecendo na escola. Tem muitos projetos maravilhosos. O problema é que nós temos uma questão de visibilidade, né? Normalmente, há um esforço monumental de mídia, normalmente, para mostrar as mazelas, os podres nossos, né? As coisas boas costumam aparecer muito pouco. Então, o que dá ibope para, né, os analfabetos funcionais, de modo geral, é exatamente a desgraça alheia. Mas há muitas coisas boas que acontecem nas escolas que a gente não fica nem sabendo. Então, a gente realça, às vezes, as dificuldades, os problemas, diagnostica de uma maneira, às vezes, aligeirada, o fracasso, o suposto fracasso, que, na verdade, apenas indica necessidades de superação que podem ser efetivamente enfrentadas e a superação ocorrer se a gente tiver uma sensibilidade maior e começar a divulgar mais as boas coisas que os professores estão fazendo nas escolas. A dificuldade que eu vejo maior em tudo isso é da gestão. Eu acho difícil a gente imaginar em grandes avanços no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido nas escolas, enquanto a gente tiver uma visão de gestão como a gente tem tradicionalmente nos sistemas de ensino do país, seja o federal, o estadual ou o municipal. Há uma tendência a pessoas serem alçadas a cargos de gestão na área educacional por mero compadrio político-partidário, por associações eleitorais, e muitas das pessoas que têm efetivamente competência, sensibilidade, comprometimento ético, moral, com a coisa pública, especialmente da educação, acabam sendo
distanciadas da possibilidade de fazer alguma mudança. E também me parece que há uma visão míope de ver o sistema monoliticamente. Assim. Então, você tem aqui em Brasília 600 e tantas escolas, ou mais de 700, não sei mais, eu acho que deve estar beirando isso, mas mais de 600 são, assim, e pensar nisso de uma maneira única. Enquanto a gestão for assim, por concentração de poder e divisão de cargos e gratificações para manutenção do poder, fica complicado. Acho que a gente tem que caminhar para um sistema descentralizado de gestão em que a autonomia da gestão local seja garantida pelo financiamento e pela efetiva, digamos assim, oportunização do poder decisório. A gente vai ter muitos projetos muito bonitos crescendo. Agora, quando a gente tem um poder central que quer padronizar, não tem muito para onde a gente avançar. As boas experiências já publicadas, elas têm a ver com autonomia de gestão, mas, sobretudo, de identidade, de gestão comprometida e desvinculada de interesses político-partidários. Infelizmente, a alternância de poder no país não gerou mudança de perspectiva de concepção de gestão na minha ótica. Acaba só mudando de cor, mas, na essência, o processo acaba sendo mais ou menos da mesma natureza, embora haja avanços de todos os lados, sempre alguma coisa avança, né? Acho que a gente está muito atrasado em relação ao que poderíamos estar. Agora, temos que ver também, e a pandemia nos mostrou isso, que nós somos efetivamente limitados. Nós temos limitações, então não é simples. Não é simples a gente resolver um problema da complexidade, que é o problema da educação, da saúde, da segurança. São coisas complexas, não são elementares. Os analistas de poltrona, eles encontram facilidades para resolver os problemas tranquilamente. Agora, entre numa sala de aula em que você tem alunos de ensino médio semi-alfabetizados, com dificuldade de alimentação, com problemas seríssimos familiares, com deficiências as mais variadas, e sem estrutura, e com uma demanda burocrática gigantesca. Vamos ver como é que a gente consegue, né, modificar isso. É um esforço monumental que os efetivamente comprometidos, os educadores, no sentido da palavra, enfrentam com muita dificuldade e conseguem avançar muito. Acontece que a gente tem um problema de divulgação, de visibilidade. Então, há muita coisa boa acontecendo e há muita coisa ruim. Normalmente, a gente vê mais as ruins, até porque são as mais divulgadas, e aí é mais um desserviço que eu vejo nas pesquisas da academia, quando elas caminham apenas para diagnosticar as mazelas da educação, sem propor efetivamente nada para melhorar, apenas para deixar muito claro as mazelas que estão lá colocadas na escola, como se isso fosse algo, né, definitivo, sem possibilidade de superação, até porque quem poderia contribuir, às vezes, não contribui para propor modelos, né, interpretativos e de gestão superadora daquilo. Acho que nós estamos caminhando para isso, assim como eu tenho otimismo em relação ao Instituto e à universidade, que eu acho que é um lugar que tem mais dificuldade de mudar do que lá na outra ponta na escola, né? Eu também acho que no futuro nós vamos ter uma escola diferente, vamos ter pessoas diferentes e vamos ter relações diferentes, e o que nós estamos tratando hoje vai virar coisa de museu, nós vamos estar em outro patamar. Eu espero ainda ver uma rabeira disso, mas o tempo parece que não está muito favorável para mim, mas vamos torcer para os seus netos aí verem essas coisas acontecendo. Aliás, o Feitosa está me devendo uma foto dos netinhos, ele não me mandou nenhuma foto dos filhos dele até hoje. Muito bem colocado todas as palavras do senhor, professor. Muito obrigada. Aqui no chat nós não temos mais perguntas, então vou encerrar a nossa atividade. Tem alguém assistindo ainda? Porque eu não estou vendo. Ah, tem? Sim. Deve estar dormindo. Às vezes a pessoa está dormindo. Temos 17. Que isso, professor. Gostaria de agradecer, em nome de todo o Instituto de Química, pela presença do senhor na 13ª Semana de Química da UNB. E temos alguns comentários aqui de agradecimento também. A professora Elaine colocou aqui: maravilha, Ricardo, grata a você, Bárbara e William.
Esperamos que a professora Márcia consiga, dessa vez, publicar os livros que seriam a memória da UNB. Por isso, UNB 60 anos de Brasília. Encerrando. E aí ela colocou aqui também um agradecimento a todos que estão nos assistindo, que acompanharam durante toda a Semana da Química nas nossas atividades e que estão presentes até o momento. Obrigada a todos os participantes, esperamos que tenham gostado da Semana de Química. Segunda-feira, de volta às aulas. Temos aqui a Aline, elogiando a entrevista do senhor, que foi muito boa. Temos também o Hugo. Parabéns pela entrevista, sempre aprendendo muito. Abraço, professor Gaucho. Foi um sucesso o evento. Parabéns ao PET e à professora. Ô, meus alunos queridos, saudade de vocês, viu? Todos especiais. Bom, com isso encerramos nossa atividade Entrevista ao Tributo com o professor Ricardo Gauchi e também a 13ª Semana de Química na UNB. Espero que todos tenham aproveitado e que voltemos segunda-feira com tudo nas nossas atividades normais. Muito obrigado a todo professor. mundo aí que aguentou até agora. Muito obrigado. Tudo de bom. Boa noite, pessoal.